Olá, muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa conversa significativa de hoje, cujo tema é Colocando a Espiritualidade no Centro de Nossas Vidas. Ora, é interessante a gente ver que a nossa vida tem um centro, sim, a gente dá centralidade a certas coisas na nossa vida, né? Não vou entrar aqui nos detalhes de cada centralidade, mas há centralidades e centralidades, né? Alguém pode dizer assim: para mim, a minha vida é o trabalho, né? Outro pode dizer que para mim, a minha vida é eu me divertir, eu poder viajar, passear. Para mim, a minha vida é cuidar de fulano, fulana, da minha mãe. Enfim, a gente coloca uma centralidade na vida, né? Agora, dependendo do que a gente coloca na centralidade da nossa vida, né, o compromisso que está no centro da nossa vida é o que vai determinar o quanto a nossa vida vai, o que nossa vida vai se tornar, né, o que será da nossa vida. Então, dependendo do que eu coloco no centro, eu determino o que vai ser a minha vida. Parece óbvio, né? Se eu colocar no centro da minha vida a busca insaciável por dinheiro, a minha vida vai ser o tempo todo buscar dinheiro. E então eu vou me tornar o quê? O que que é a consequência disso? A consequência é eu vou me tornar um materialista, né? Se eu coloco na vida, no centro da minha vida, o prazer, eu vou me tornar um hedonista. E por aí vai. O que a gente coloca no centro da nossa vida, a centralidade da nossa vida, faz com que a nossa vida seja aquilo que está sendo refletido no nosso cotidiano, né? Então, cada um de nós tem que escolher o que quer colocar na centralidade da nossa vida, né? E com isso vai escolher qual o papel que vai desempenhar ah, no que muitas vezes pode ser um papel que é um peso ou um papel que a gente vai desempenhar que é uma leveza. Tudo depende do que eu coloco no centro da minha vida. Bom, se eu coloco a espiritualidade no centro da minha vida, né, eu vou estabelecer prioridades na minha vida que eu vou entender melhor quem eu sou e vou também entender melhor qual é a relação entre ser e fazer. Por que que eu digo, se eu coloco a espiritualidade no centro da minha vida, eu entendo melhor a relação entre ser e fazer? Porque eu vou entender melhor quem eu sou e para que propósito eu existo. Quando eu coloco a espiritualidade no centro da minha vida, eu vou evitar com que aquelas ondas, né, se a gente pode chamar assim, das distrações do mundo, aquelas ondas que são os cantos de sereia, aqueles movimentos que nos tiram de um determinado propósito mais elevado, a espiritualidade é quem me dá essa centralidade de alcançar o propósito que eu almejo. Eu volto a dizer, se eu coloco a vida material no centro da minha vida, né? Se eu coloco o materialismo, se eu coloco a busca de posses e bens como centralidade da minha vida, e olha, a lista de pessoas que busca isso é longa, o que que eu vou atrair para a minha vida? O que será da minha vida? Certamente um conjunto de problemas, porque dentro da, das posses e dos bens, né? Até isso, Bahá'u'lláh diz isso, né? O profeta fundador da fé Bahá'í, eu acho muito interessante. Ele diz que atrás dos bens materiais se escondem miríades de sofrimentos e desgraças. Aí você pode dizer, peraí, está exagerando, porque dinheiro, afinal, traz felicidade, né? Se eu tenho bens, se eu tenho posse, se eu tenho dinheiro, eu posso viver bem, eu posso desfrutar a vida. Não é isso que eu vejo? Isso é o que eu vejo externamente. Mas quando eu vou olhar bem dentro do que a vida material me oferece, ela traz um conjunto de desafios que sempre estão associados a uma forma de sofrimento, uma forma de desgaste, uma forma de preocupação.
Ninguém me diga que se essa que tenha, por exemplo, R$ 1 milhão na sua conta bancária, você não pensa todo dia o que vai acontecer se o dólar cair, se o dólar subir, se a bolsa cair, se a bolsa subir, se os juros despencar, como vai ser a minha renda. Agora, a pessoa que nada tem, ela não tem essa preocupação. Se você tem um conjunto de bens materiais, né, e você está apegado a eles, você não vai conseguir desfrutar verdadeiramente da vida na mesma forma como você desfrutaria se você colocasse a espiritualidade no centro da sua vida. Eu vou trazer aqui um exemplo, que é uma história oriental que ilustra muito bem isso. Existe um grupo de pessoas no Oriente, principalmente no Oriente Médio, né? Entre Irã, Iraque, isso muito uma história do passado, né? Mais para o século XIX, início do século XX ainda tinha, que chamam-se os derviches, né? O derviche é uma pessoa que abandonou tudo. Ela tem só um trapo como roupa, um pano que cobre o seu corpo, e um vasilhame que ele usa para receber comida, para poder pegar um pouco de água numa fonte, e ele vive da compaixão e da caridade dos demais que lhe dão comida. E ele compartilha conhecimentos, compartilha percepções, e a vida é caminhar, ele é um caminhante, né? E está o tempo todo levando, compartilhando sabedoria e conhecimentos. Então disse que um derviche desses foi bater a porta do Palácio Real e foi ter com o rei. E ele disse ao rei: Rei, abandone esse palácio é a tua prisão, você está prisioneiro aqui, você tem que se libertar dessa coisa do apego aos bens materiais, larga tudo e vem comigo. O rei olhou e falou: ok, vamos embora. E o rei começou a acompanhar o derviche, eles andando pela planície até que chegam no lugar para beber água. O derviche vai pegar o seu vasilhame que devia estar pendurado nele e fala: ó, eu esqueci meu vasilhame no Palácio Real, temos que voltar para pegá-lo. E aí o rei disse: peraí, você falou para eu abandonar tudo, eu abandonei o meu palácio, larguei tudo, não vim com nada nas minhas mãos, me desapeguei totalmente de tudo. E você está apegado a um vasilhame? Então notem, qual é a sabedoria da história? O apego não significa apego a um volume muito grande de coisa. Eu posso estar apegado a uma coisa muito pequena, mas é um bem material. E por trás do bem material há desafios, há sofrimento. É nesse sentido da história, né? É claro que os bens materiais existem para o nosso conforto e para o nosso desfrute. Afinal, o Criador não teria criado tudo isso se não fosse para o nosso proveito, né? Mas notem, nós precisamos estar desprendidos dos bens materiais. Por isso que Bahá'u'lláh, em outros de seus escritos, ele diz: sábio é aquele que no mar se acha seco, que no fogo esfria. Ora, o que significa eu no mar me achar seco? Eu não deixo a água do mar me penetrar em mim. Ela não me contamina, ela não me pega. Eu estou usando o mar como um meio, um instrumento para o meu movimento, mas eu não me deixo molhar. Como a vida material também, eu não posso deixar ela me contaminar. Como fogo, então eu me esfrio dentro do fogo. Eu não deixo o fogo me tocar, ainda que eu esteja em meio ao fogo. Então, quando eu coloco a materialidade na centralidade da minha vida, né, eu corro esse risco de me molhar, de pegar fogo, de ficar dependendo do vasilhame que eu esqueci, né? Mas se eu coloco a espiritualidade no centro da minha vida, eu desfruto de tudo que há à minha volta, mas eu não dependo de nada do que está à minha volta. Eu não estou apegado a nada do que está à minha volta. Então, por isso que colocando a espiritualidade no centro das nossas vidas, né, a gente é capaz de perceber o que nos afasta do propósito de nossa vida e o que nos aproxima da nossa missão maior, que é o nosso destino espiritual.
Eu preciso colocar na centralidade da minha vida aquilo que é a minha essência. E aí tem um desafio para a gente a desvendar, né? O desafio é o que é a nossa essência. Será a nossa essência material? Será que esse mundo termina com a nossa morte física? Ou nós somos apenas transitórios nesse plano material e a nossa essência ela perdura depois da nossa morte física? Eu parto do princípio que, sim, nós temos uma essência que perdura após a nossa morte física, e se essa essência perdura após a nossa morte física, eu chamo essa essência de espírito, a verdadeira morada do espírito é a dimensão da espiritualidade, não a dimensão material. Então aqui eu sou apenas um passageiro nesse mundo material, como o embrião é apenas um passageiro no ventre da mãe. O ventre da mãe não é a sua morada final. Lá é só uma etapa onde esse passageiro é capaz de reunir todas as qualidades e todas as capacidades que ele necessita sejam desenvolvidas para que possa então sobreviver nesse mundo. Nesse mundo, nós desenvolvemos todas as capacidades espirituais para que possamos então ter continuidade na dimensão transcendental, na dimensão espiritual. Muito bem. Abdu'l-Bahá, o filho de Bahá'u'lláh, né, ele diz que a verdadeira espiritualidade é como um lago de águas cristalinas que reflete o divino. A verdadeira espiritualidade é como um lago de águas cristalinas que reflete o divino. O nosso propósito nessa vida é nos tornarmos esse lago de água cristalina e refletirmos o nosso Criador, o divino. Por isso que o mandamento bíblico diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o que significa isso? Nós temos o potencial de nos tornarmos espelhos perfeitos que são capazes de refletir o brilho divino aqui nesse plano material. Agora, existem dimensões que são miragens, não são as águas cristalinas. Elas são enganosas, elas parecem ser água, parece ser espiritual sem selo. O que parece ser espiritual sem selo? É a pessoa que pratica atos bondosos, mas no fundo os realiza para nutrir o seu ego e alimentar o seu ego. Faz caridade com o propósito de alimentar o seu ego. Então, parece água cristalina, mas no fundo é apenas miragem. Aquilo que é realmente espiritual, ele deve ser iluminador, e aquilo que é realmente espiritual deve resultar em atos. Não há espiritualidade sem atos. A espiritualidade não significa eu estar vivendo uma dimensão zen, como um monge no alto de uma montanha, meditando noite e dia e noite, afastado do mundo. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade é eu viver nessa realidade, nesse plano aqui, lutar com todos os desafios que esse plano me traz e perceber que através dessa luz, dessa conexão com a dimensão transcendental, com essa conexão com a dimensão divina, essa luz é capaz de iluminar o caminho de outros e eu posso ser de utilidade, ser de serviço aos demais. Abdu'l-Bahá diz que a gente não pode reivindicar a espiritualidade se não houver atos, se não houver realidade, porque a espiritualidade demanda realidade, demanda atos, demanda ações. Então o espírito é realidade, e realidade são atos. Então atos é que refletem a dimensão da nossa capacidade espiritual. E toda vez que o nosso espírito busca se aproximar da realidade divina, né, deve então conceder vida, porque a realidade divina concede vida. E se nós queremos conceder vida, nós vamos conceder vida não através das nossas palavras, mas através de nossos atos. Em resumo, ter a espiritualidade como central na nossa vida faz com que nós façamos um alinhamento
nos aliemos, né, à nossa verdadeira essência. E quando há esse alinhamento, existe a verdadeira vida, existe a verdadeira realidade e que eu posso estar desfrutando da realidade material também. Eu volto a insistir. Ninguém aqui está condenando a realidade material e dizendo que a realidade material ela é prejudicial, né? A realidade material existe para podermos desfrutar. A natureza, a beleza da natureza existe para desfrutarmos. A possibilidade que nasce daquilo que é a renda decorrente do nosso trabalho deve ser despendida para a nossa alegria, para o nosso bem-estar e para o bem-estar e alegria de outros. E daí então, quando eu tenho a espiritualidade como centralidade, eu consigo ver propósito em tudo que eu faço. Porque senão é aquilo que eu estava falando no início. Vai parecer uma ladainha de pesos na minha vida, como se tudo fosse sem propósito. Qual é o propósito de eu ganhar dinheiro? Qual é o propósito de eu encher a minha conta bancária e no fim da minha vida morrer e deixar isso para os herdeiros? Agora, tem muito mais propósito se eu não tenho apego a esses bens e essas posses, né? E eu tenho a espiritualidade como centralidade, eu desejo servir a humanidade, eu uso então o próprio dinheiro que eu ganho como um elemento de serviço à humanidade. Desfruto, mas faço com que outros também possam desfrutar no sentido de realizar ações que levem ao bem-estar coletivo. Então, ter espiritualidade na centralidade da nossa vida é isso. É nos tornarmos unos, associados, intimamente harmônicos e harmonizados com a nossa verdadeira essência, que não é uma essência material, e sim uma essência espiritual. É isso aí, pessoal.